A decisão histórica da Suprema Corte dos Estados Unidos abalou os mercados, provocou reações políticas imediatas e acendeu um novo capítulo nas tensões econômicas globais. Em um julgamento que já está sendo considerado um marco na política comercial americana, a Suprema Corte dos Estados Unidos declarou ilegal o chamado tarifaço, uma política que vinha sendo aplicada com o objetivo de proteger a indústria nacional, mas que, segundo os ministros, ultrapassou os limites legais e constitucionais. A medida, que afetava diretamente produtos importados de diversos países, havia sido defendida como uma forma de fortalecer a economia interna e reduzir a dependência de mercados estrangeiros. No entanto, ao analisar o caso, a Corte entendeu que a forma como as tarifas foram impostas violava princípios fundamentais da legislação americana, incluindo o equilíbrio entre os poderes e a necessidade de aprovação adequada pelo Congresso. A decisão não apenas invalida a política tarifária, mas também abre precedentes importantes sobre o alcance do poder executivo em temas econômicos. Para especialistas, trata-se de um recado claro. Mesmo em áreas estratégicas como o comércio internacional, existem limites que não podem ser ultrapassados sem o devido respaldo legal. O impacto foi imediato. Bolsas de valores reagiram com volatilidade, setores industriais manifestaram preocupação e governos estrangeiros acompanharam atentamente cada desdobramento. Países que haviam sido diretamente afetados pelas tarifas agora enxergam a decisão como uma oportunidade de renegociação e possível retomada de fluxos comerciais. A política do tarifaço ganhou força principalmente durante a administração do presidente Donald Trump, quando os Estados Unidos adotaram uma postura mais protecionista em relação ao comércio global. A justificativa era simples: reduzir o déficit comercial, incentivar a produção interna e proteger empregos americanos. No entanto, a implementação dessas medidas gerou controvérsias desde o início, com críticas tanto internas quanto externas. Empresas americanas que dependem de insumos importados passaram a enfrentar custos mais elevados, o que acabou sendo repassado aos consumidores. Ao mesmo tempo, parceiros comerciais reagiram com tarifas retaliatórias, criando um ambiente de tensão que impactou cadeias produtivas em todo o mundo. O caso que chegou à Suprema Corte foi movido por uma coalizão de empresas e organizações comerciais que alegavam prejuízos diretos causados pelas tarifas. Segundo os autores da ação, o governo extrapolou sua autoridade ao impor medidas sem a devida autorização legislativa, criando um cenário de insegurança jurídica. Durante o julgamento, os ministros analisaram não apenas a legalidade das tarifas, mas também seus efeitos práticos. A discussão envolveu princípios constitucionais, interpretação de leis comerciais e o papel do executivo na condução da política econômica. O veredito final foi claro: a imposição das tarifas, da forma como foi realizada, não respeitou os limites estabelecidos pela legislação. Com isso, a política foi considerada ilegal e deverá ser revista ou completamente suspensa. A decisão também levanta questões importantes sobre o futuro da política comercial dos Estados Unidos. Em um mundo cada vez mais interconectado, medidas protecionistas têm efeitos que vão muito além das fronteiras nacionais. Ao barrar o tarifaço, a Suprema Corte envia um sinal de que o país deve buscar equilíbrio entre proteção interna e cooperação internacional. Para analistas, o julgamento pode influenciar futuras decisões governamentais, não apenas nos Estados Unidos, mas em outras economias que observam de perto o comportamento da maior potência mundial. O comércio internacional, já pressionado por crises e conflitos geopolíticos, ganha mais um elemento de incerteza. Ao mesmo tempo, a decisão pode abrir espaço para novas negociações comerciais. Países que haviam sido penalizados pelas tarifas agora podem buscar acordos mais favoráveis, enquanto empresas americanas podem se beneficiar de custos mais baixos e maior acesso a mercados internacionais. No entanto, nem todos comemoram. Setores da indústria que dependem de proteção tarifária alertam para o risco de perda de competitividade. Para esses grupos, a decisão da Suprema Corte pode expor empresas americanas a uma concorrência mais intensa, especialmente de países com custos de produção mais baixos. O debate, portanto, está longe de terminar. A decisão judicial resolve uma questão legal, mas não elimina os desafios econômicos e políticos envolvidos na política comercial. Pelo contrário, ela pode intensificar discussões sobre qual deve ser o papel do Estado na proteção da economia. Outro ponto importante é o impacto político da decisão. Em um cenário de polarização, medidas econômicas costumam se tornar temas centrais de debate.
A anulação do tarifaço pode ser usada como argumento tanto por defensores do livre comércio quanto por aqueles que defendem políticas mais protecionistas. A relação entre os poderes também entra em evidência. Ao limitar a atuação do Executivo, a Suprema Corte reforça o papel do Congresso na definição de políticas econômicas, destacando a importância do equilíbrio institucional. Para o cidadão comum, os efeitos podem ser sentidos no dia a dia. A redução de tarifas pode levar a preços mais baixos para determinados produtos, mas também pode impactar empregos em setores específicos. O resultado final dependerá de como o governo e o mercado reagirem à nova realidade. No cenário internacional, a decisão pode contribuir para reduzir tensões comerciais. Países que vinham enfrentando barreiras podem ver uma oportunidade de retomar negociações e fortalecer parcerias. Ao mesmo tempo, a medida pode ser interpretada como um sinal de que os Estados Unidos estão dispostos a seguir regras mais previsíveis no comércio global. A longo prazo, o julgamento pode redefinir a forma como políticas comerciais são implementadas no país. A necessidade de maior transparência e participação legislativa tende a ganhar força, criando um ambiente mais estável para empresas e investidores. Especialistas destacam que a decisão não significa o fim das tarifas como instrumento econômico, mas sim a necessidade de utilizá-las dentro dos limites legais. O governo ainda poderá adotar medidas para proteger a economia, desde que respeite os procedimentos estabelecidos. Enquanto isso, o mercado segue atento. Cada movimento do governo, cada declaração de autoridades e cada reação internacional podem influenciar os rumos da economia global. A decisão da Suprema Corte, portanto, não é apenas um evento jurídico, mas um fator de impacto econômico e político de grande magnitude. O mundo observa, investidores analisam, governos calculam. E no centro de tudo está uma decisão que pode mudar não apenas a política comercial dos Estados Unidos, mas também o equilíbrio das relações econômicas globais. O que acontece a partir de agora ainda é incerto. Mas uma coisa é certa, o tarifaço, como foi concebido, não existe mais, e o debate sobre o futuro do comércio internacional está mais vivo do que nunca.